A grande verdade, meu irmão, é que é muito fácil dar certo nesse país. Por que é muito fácil dar certo nesse país? Porque a concorrência é muito fraca. E eu tô falando aqui pra quem é vendedor. Você que é vendedor, olhe pros seus amigos vendedores. A maioria é fraco. Você é um bancário, a maioria é fraco. Então, eu tô falando como um cara que veio de baixo e olhava pros meus competidores. Se você estuda um pouco mais, se esforça um pouco mais, você descola. E assim também é pra empresa. Qual que é o maior erro que as empresas cometem? Você achou algo em comum ou não existe esse maior erro? Existe. Mas o maior erro que 9 em cada 10 empresas cometem, principalmente na fase 1, na fase pequena, é o dono fazer tudo. Assim que eu montei a CJP, eu contratei 2 braços pra mim. A empresa no começo tem que ser 100% focada em vendas. Então, uma empresa de sucesso, ela é medida por venda, que é a promessa, receita, que é a concretização da venda, custo, que é o quanto a minha empresa gasta por mês, caixa, que é o meu resultado. E o quinto, e não menos importante, é o quanto o meu cliente interno e externo é feliz com o meu negócio. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa para esse episódio é entender melhor qual que é o real papel do dono da empresa, o que é essa tal de cultura que tanto falam e como eu construo cultura. Foi demais. Aqui é @Max Satiro e a minha expectativa com esse podcast é saber como criar cultura dentro do time de marketing e vendas. O meu @ é Marcos Freitas e a minha expectativa é ajudar você, telespectador, a ter uma empresa de alta performance. Bora lá pro papo! Roy Hunters. Está começando mais um Roy Hunters e hoje é um daqueles episódios que vai ferver. Hoje nós vamos falar sobre gestão, sobre performance, um tema quente aqui no Roy Hunters. Nosso convidado não é o Max, apesar de estar aqui na bancada agregando bastante. Tô sempre aqui. Vamos falar com o Marcos e nós temos uma pergunta aqui, clássica do Roy Hunters, que a gente gosta de começar, que é: qual foi a ação, a atitude, a decisão que você tomou que mais te gerou Roy? E aí você pode falar o que você quiser. Meu irmão, a ação que mais me gerou Roy na vida foi ter me casado aos 21 com a minha mulher aos 16. Porra, que eu romântico, ter casado cara. cedo. Tá perto dos namorados, né? Mas não é por causa disso não, amor. Te amo. Mas eu tô fazer 25 anos de relação. E aí eu tive como Roy aí 3 filhos. Uma já casada. Tá? Nós trabalhamos juntos. Temos uma empresa que vai faturar 100 milhões esse ano. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu tava vindo pra cá falando sobre isso. Sobre pessoas que não ainda se encontraram. E como foi bom ter casado cedo ali. Eu com 21, ela com 16, cara. Caramba. E tem o dado, né, que a gente nunca vai saber qual que é a correlação causalidade, mas que os homens mais ricos são casados, né? A gente não sabe se eles se tornaram mais ricos porque casaram ou se eles eram mais ricos e, portanto, casaram. Cara, eu tenho uma teoria sobre isso aí. O cara que tá num relacionamento, ele não tem que pensar sobre o relacionamento. E isso abre espaço mental pra você pensar no trabalho. Então eu tô aqui gravando podcast com o Marcos falou, pô, o maior Roy foi ter me casado. Cara, eu tô bem tranquilo, minha mulher tá lá, feliz da vida, a gente tem uma casa da hora, a gente tá feliz. E eu não tenho que ficar pensando sobre isso. Tá tudo certo, a nossa vida é ótima. Então eu só foco no trabalho. Essa é a minha teoria sobre isso. Essa é uma teoria errada. E eu vou falar como um cara no meu Vai lá. como quem tá há 25 anos. O casamento, ele é um pilar. A família é um pilar pra sociedade. A gente vive hoje uma sociedade que tá uma putaria. O Brasil tá esculhambado, né? O errado virou certo, certo virou errado. E a sociedade ela tem 2 grandes pilares. Um deles é a religião e um deles é a família. O casamento é um pilar de uma família. E eu vou falar, Max, aqui como um cara um pouco mais velho do que você. Tu tá com quantos anos? 27. Bem mais velho que você. Tu tá com quantos? 29. Não é meu filho, tá, gente? Eu tô com 44. Teus pais andavam no Ceará não, né? Pior que andava. Ah, então Poxa. depois faz o DNA aí. Meu pai é cearense. Sério? É sério. A benção, meu filho. Se bobear é você aquele brincadeira, eu sei que Mas eu tô brincando. Mas, gente, eu conheço muito empresário, muito bem sucedido financeiramente, construiu uma carreira e o cara perdeu o que há de mais importante, que é a base, que é a família. Quando a gente tá na tua idade, 27 anos, o trabalho, ele toma uma proporção muito forte. Eu lembro disso porque quando eu era executivo, eu tinha essa corrida muito grande, mas a minha vida, ela veio dar muito certo quando eu acertei esse equilíbrio entre família e trabalho. Então, nada hoje pode me tirar do centro familiar. Ontem a minha esposa contou a história de uma pessoa que chegou pra ela e falou assim, cara, eu tô meio triste porque a minha esposa me deixou. E aí, sabe o que o cara falou, Max? Eu não percebi. Rapaz. Eu tava tão focado no trabalho que eu não percebi. Que eu não andava cuidando dela, levando ela pra viajar, levando ela pra almoçar, pra jantar, trazendo presente, tudo que eu fazia no aniversário.
E como eu sou um cara de negócio, né? Consultoria, gestão, empresarial, clientes do Brasil e fora do Brasil, o casamento ele ensina. Porque o sucesso de um casamento é sobre fazer o outro feliz. E o sucesso de uma empresa é sobre fazer os clientes felizes. Começando pelo cliente interno, que é o funcionário, e continuando pelo cliente final, né? Tem muita empresa que erra, porque a empresa ela quer primeiro ter o cliente muito feliz e o funcionário que se lasque, né? Uhum. Quantas empresas o banheiro do funcionário é sujo e o do cliente é a coisa mais linda do mundo? Não, usa até papel higiênico diferente, eu acho um absurdo. Um absurdo. Eu tava aqui agora esperando vocês, o mesmo café que me serviram, a tua turma tava tomando café. Sim. Né? A mesma água, o mesmo ambiente, é sobre isso. E o casamento, cara, ele ensina isso. É sobre fazer o outro feliz. Mas no mundo empresarial, eu já quase me separei da minha esposa. Tá? Eu sou um ex-estoquista, eu comecei descarregando caminhão lá em Fortaleza, né? Comecei a trabalhar muito cedo, ia trabalhar de bicicleta, tive toda aquela carreira. Auxiliar administrativo, vendedor, etc., até virar diretor de empresa. E eu fiz um investimento na minha esposa em 5 negócios, a gente era dono de 5 restaurantes, e durante um tempo eu perdi a esposa, porque eu tinha uma funcionária. Eu Rapaz. chegava na minha esposa só pra cobrar. Eu chegava na minha esposa só pra falar de negócio. Perguntava como é que estão as contas, como é que estão o resultado. Chegou um belo dia, ela falou, ó, eu gostaria que você saísse de casa. Tudo bem que eu não passei nem um dia fora de casa, né? Fui pro hotel, ela já me ligou à noite, tá onde? Ficou bonito, né? Ela, na época, ela falou, não posso deixar aí no mercado, mas me ligou à noite e ela fez uma pergunta, a minha esposa fez uma pergunta que mudou meu jogo. Que foi, o que é mais importante na sua vida? Sua família ou seu trabalho? Legal. E aí eu respondi, o que é mais importante da minha vida é a minha família. Ela pôs que nunca mais a nossa família seja atingida pelo trabalho. Combinado? Combinado. E de lá pra cá, cara, eu vivi os melhores anos da minha vida até hoje. Pô, que legal. Tanto é que o fruto que veio um terceiro filho, né? Eu tenho uma filha de 22, casada. Eu tenho uma filha de 14 e um filho de 2. Cara, Fez 3 agora semana passada. Cara, parabéns. Demais. E uma das coisas que fica na minha cabeça, eu já até te ouvi falando um pouco dessa história, o Marcos, é como que surgiu o que tu faz hoje. O que tu faz hoje, como que é o seu dia a dia. Vamos lá. Eu sou o fundador da CJP, Evolução Empresarial, empresa que vai fazer 10 anos de mercado. E o meu negócio é evoluir outras empresas. O seu, o de vocês da V4, é vender o negócio do outro. O meu negócio é evoluir a empresa dos outros. Então eu era executivo, eu entrei numa empresa que faturava R$500 mil. Quando eu saí, essa empresa, 14 anos depois, estava faturando meio bi. E eu vi aquela empresa crescendo e os concorrentes sumindo. qual que era a empresa? Era Ibite, uma empresa fundada no Ceará, que hoje tem atuação em todo o Brasil. E essa empresa cresceu muito, absurdamente, e eu vi, cara, hoje para atender pequena e média empresa, a gente tem o Sebrae. O Sebrae presta um bom trabalho, mas eu acho que para uma camada 1. Para ir para outros estágios, eu sentia que tinha uma carência. E eu vi uma oportunidade. E aí pedi demissão dessa empresa. E eu lá no Ceará, uma amiga de Santa Catarina chegou e falou, Marcos, eu queria que você desse um treinamento aqui para minha equipe e meus clientes de Santa Catarina. Eu falei, tá, eu vou. Bem longe do Ceará, se for ruim ninguém vai ficar sabendo, então dá pra fazer esse MVP Sim. aqui sem ninguém falar mal da gente. E foi um sucesso, eu falei, cara, tem jogo aqui, e de lá pra cá nós fazemos hoje projetos de consultoria de evolução empresarial. Porque a gente entende que uma empresa ela tem que estar num processo contínuo de evolução, não somente de vendas, mas de resultado. Tem empresa que vende muito e não ganha dinheiro. Ela tem que estar com a evolução do time dela, evolução tecnológica, evolução de clientes. E de lá para cá, aí ajudamos mais de 20 mil empresas no Brasil e fora do Brasil. E atualmente, quando a gente está gravando aqui esse episódio, nós temos aí por volta de 300 projetos ativos, Brasil, Estados Unidos, Europa e Paraguai. Isso foi que ano que você começou? 2016. 2016. A CJP foi fundada em 2016. 2016. De lá pra cá, se você fosse identificar, assim, qual que é o maior erro que as empresas cometem, qual que seria? Você achou algo em comum ou não existe esse maior erro? Existe. Como eu trabalho com evolução empresarial, o cara diz assim, será que serve pro meu segmento? Amigo, eu trabalho com gestão. Planejamento é para todo mundo, meta é para todo mundo, indicador é para todo mundo, cultura é para todo mundo. Mas o maior erro que 9 em cada 10 empresas cometem, principalmente na fase 1, na fase pequena, é o dono fazer tudo. Assim que eu montei a CJP, eu contratei 2 braços para mim. Na época, o meu Prolabore era de R$30 mil na empresa e eu contratei um vendedor e um assistente financeiro para me tirar da operação. Tá? Tem muito empresário que ele tem aquela síndrome do pipoqueiro, né? Do cara que compra a pipoca, oferece a pipoca, serve a pipoca, vende a pipoca. Nada contra os pipoqueiros. Eu sempre digo que essa fala não é sobre o pipoqueiro,
mas é um modus operandi dos empresários. Quero fazer tudo. Então, a empresa ela tem que mudar de estágio. E quando ela está nesse estágio inicial do cara que faz tudo, e quando eu falo do cara que faz tudo, tu pode pensar que aqui é uma empresa que fatura 30 mil, 50 mil. Tem empresa de 10 milhões que gira em torno do dono. Eu conheço empresa de 100 milhões que gira em torno do dono. Não existe, e eu não quero dizer aqui que é certo ou errado. Uhum. Quem sou eu para dizer que um cara que saiu do zero para 100 milhões, a minha gira muito em torno de mim ainda. Mas a meta contínua é de desmamar a empresa, de tirar. Para que eu consiga ser um cara que penso mais a empresa do que estou somente ali operando. E como é que eu começo a fazer isso? Porque eu conheço muita gente que sofre desse problema e a dor que eles falam normalmente é, cara, se eu delego os caras fazem mal, eu vou lá e resolvo. Então eu faço. Então acaba que ele vai acumulando funções porque ele prefere fazer do que receber mal feito, né? Eu vejo que essa, pelo menos a principal desculpa que eles usam. Então, como que ele vai construindo esse ambiente para que ele consiga, ou sei lá, ou treinar as pessoas, ou aceitar que talvez ele faça melhor, mas ele não tem tempo infinito? Como que você vai desbloqueando isso? Cara, muita gente vai discordar do que eu vou falar, mas o primeiro passo é deixar o time errar. Então, eu tenho um filho de 3 anos. Meu filho tá andando, tá falando. Imagina que meu filho, quando começou a engatinhar, assim que ele começou a levantar para andar, eu segurasse na mão dele e não soltasse que eu tivesse medo que ele caísse. Se eu soltasse a mão dele aos 18 anos, o que é que ia acontecer? Ele ia cair, ele ia ser inseguro. Então, o time em formação, ele erra. Quando o dono vai lá e faz o trabalho do time, a intenção do dono é muito boa. Ele quer resolver, mas tem 2 problemas. Problema 1, o dono, quando faz o trabalho do time, ninguém fica fazendo o trabalho dele. E o problema 2 é que a equipe sabe que vai ter uma muleta. Aí qual é a merda que acontece? A cadeira do dono, a sala do dono, vira uma central de problemas. A turma passa o dia inteiro trazendo problemas pro dono. Então você tem que deixar errar. E o primeiro passo para isso é você mapear quais são funções que você não precisa fazer obrigatoriamente, que outra pessoa pode fazer no operacional. Tá? Eu tenho um cliente, cara, que já não está mais conosco, mas o cara faturava 4, 5 milhões e o cara acredita que ele tem que lançar nota todo dia. Ele passa 3, 4 horas lançando nota. Mas por prazer ou porque ele... Porque ele não acredita que alguém pode lançar nota melhor do que ele. Caramba. Isso se torna verdade pra ele. Então, nem certo, nem errado, é o modelo que o cara escolheu seguir. Mas se você fosse ver o seu modelo ideal, qual que é o papel do dono, então? O que o dono tem que fazer que só ele pode fazer? O dono da empresa ele tem 3 papéis fundamentais. O dono da empresa, o primeiro papel é a visão. A visão é pra onde vamos. Porque se o dono da empresa não tem clareza do pra onde vamos, você vai dissipar energia, perde foco. E o dia a dia tira foco, o telefone tira foco, família vai tirar o foco, funcionário vai tirar o foco, concorrente tira foco, aperto financeiro tira foco. Então eu sou a visão. Segundo ponto, ele tem que ser o defensor da cultura da empresa. O que é a cultura? É o jeito que nós vamos ser. Então a V4 tem um jeito de ser, a CJP tem um jeito de ser. E o terceiro papel do dono é o ritmo. Com qual velocidade nós iremos? A grande verdade, meu irmão, é que é muito fácil dar certo nesse país. Muito fácil dar certo nesse país. Por que é muito fácil dar certo nesse país? Porque a concorrência é muito fraca. E eu tô falando aqui pra quem é vendedor. Você que é vendedor, olhe pros seus amigos vendedores. A maioria é fraco. Você é um bancário, a maioria é fraco. Então, eu tô falando como um cara que veio de baixo e olhava pros meus competidores. Cara, se você estuda um pouco mais, se esforça um pouco mais, você descola. E assim também é pra empresa. Mas sabe qual é o problema? A maioria das empresas, o dono, ele não tá focando em pra onde vamos, como iremos, em qual velocidade. Porque ele tá com a cabeça na operação. E como o Brasil é um país que tem muito problema econômico, político, jurídico, né? Tá aqui uma loucura esse país. O cara, ele tem motivos verdadeiros pra dizer que não cresce. Só que sempre tem uma coisa que eu digo para meus clientes que eu quebro as pernas dos caras. Que é a seguinte: quantas empresas hoje estão vendendo mais do que você? No seu segmento? Quantas pessoas ou empresas hoje compraram um produto ou um serviço similar ao teu, mas não foi contigo? Então o mercado tem, meu irmão. Faz sentido. O mercado tem. Agora o dono ele vai ter que trabalhar visão, cultura e ritmo. Faz sentido. Tem uma boa aqui, só pra pegar esse gancho da operação, do papel do dono. Uma das teses... eu sou cheio de teses, eu falei uma no começo, falou, eu discordo. Eu tenho uma tese, ô Marcos, que é... A empresa no começo tem que ser 100% focada em vendas. Então, vou te dar um exemplo aqui. De 0 a 1, de 1 a 10 e de 10 a 100.
Eu acho que de 0 a 1 é 100% focado em vendas, de 1 a 10 é marketing e vendas, e depois, eventualmente, tu pode focar em alguma outra coisa. Mas até 10 milhões, foco em gerar receita. Porque tu é muito pequeno, pensa que tu fatura 1 milhão por mês, é muito pouco. Eu digo que a venda na empresa, eu concordo e vou complementar contigo, tá? Vou reforçar o que tu falou. Uhum. A venda é como o ar que entra pra dentro do pulmão. Imagina que a empresa é um ser humano. Se não entrar pra dentro do pulmão, tá morto. Ah, meu coração é perfeito, meu estômago é perfeito, meu rim é perfeito. Se não tem ar entrando, amigo, tá morto. Morreu. E eu entendo que o setor comercial é o setor mais importante de toda a empresa e deve ser o foco pra sempre. Uhum. Não é no estágio 0, 1, é pra sempre. Porque o melhor problema que uma empresa pode ter é excesso de vendas. Eu brinco num treinamento que eu tenho lá com meus clientes ou numa consultoria que eu digo, pessoal, eu quero jogar uma praga em vocês. A praga é que vocês vão ter tanta venda que vocês não vão dar conta. Aí o cara pode dizer, mas se eu não conseguir produzir, sobe preço. Porque você tem a venda. Ah, mas se eu não conseguir produzir, expande teu negócio. Terceiriza a expansão. Mas o que é que tu consegue fazer com uma empresa que tem uma loja perfeita, tem uma estrutura perfeita, mas não tem cliente? Então, venda sempre será o setor mais importante de uma empresa e é onde a empresa tem que estar com foco. E aí, às vezes, o cara chega e diz assim, não concordo, tá? Porque o produto tem que ser excelente. Gente, produto ser excelente é o mínimo. É obrigação. Produto ser excelente. Tem que ser bom o produto. Uhum. Mas o que adianta eu ter um produto excelente que não vende? Então, eu concordo contigo. Eu acho que vendas é em todos os estágios. A empresa ela tem que ter esse foco. Agora, só um parêntese. Muitas empresas procuram a gente, cara, porque cresceram errado. Entendi. Porque se eu tiver somente o olhar da venda, mas não olhar o resultado da venda, eu posso estar criando um bicho-papão para me pegar lá na frente. Então, Sim. só para complementar, é fundamental que a empresa seja orientada a vendas, mas que ela quantifique o resultado dessa venda, porque vender aí com margem negativa só para dizer que eu estou trocando dinheiro, não vai sobreviver. A venda boa é que dá lucro, né? Mas a maior parte das pessoas que vendem errado, eu acho que elas não sabem que estão vendendo errado, né? Elas descobrem depois. O que você acha que é um... Porque assim, se a pessoa soubesse que ela tava vendendo a lucro negativo, ela provavelmente pararia. O que acontece normalmente é que quando, sei lá, esse bolo ficou grande, eles percebem. Qual que é o que o empresário, o dono, tem que ficar de olho pra garantir que ele não está cometendo esse erro? Fantástico. Toda empresa do planeta, seja daqui ou do Japão, no nosso ponto de vista CJP, ele tem que olhar para 5 indicadores. Imagina um carro. Tu vai dirigir um carro e só tem o velocímetro. Vamos dizer que o velocímetro é a venda. É uma informação muito importante eu saber a quanto eu estou indo. Mas eu tenho outras informações para olhar. Quanto eu estou gastando? Quanto eu tenho de combustível? Como é que está a minha aceleração? Então a empresa ela tem que olhar para a venda, mas ela tem que separar a venda da receita. O que é separar a venda da receita? Venda é o meu valor de promessa. Eu te vendi esse telefone por 10 mil. Só que eu te vendi em 10 vezes no cheque. E o primeiro é para 30 dias. Meu valor de venda é 10 mil, meu valor de receita no mês é 0. Se eu antecipar o cartão, ou se eu levar os cheques que tu me deu numa factory, meu valor de venda é 10, minha receita é 7. Então isso aqui ninguém fala na internet de separar venda e receita. Receita é mais importante que a venda. A venda ela vem primeiro, mas a receita é a concretização da venda. Eu tenho que olhar qual o distanciamento que eu estou fazendo do meu custo. Porque se eu, para crescer, eu tenho que abrir 10 lojas, 40 lojas, 50 lojas, se a venda não acompanhar, eu tô morto, amigo. Eu digo que quando dá uma crise, a venda ela desce de elevador, o custo desce de escada. Então eu tenho que trazer a venda, a receita, o custo, e eu tenho que olhar para a geração de caixa. E aí o cara chega e diz assim, mas eu não concordo com a geração de caixa, eu li os livros do Vale do Silício, e a Amazon, ela cresceu sem ter caixa, tá? Primeiro, você é a Amazon. A gente tá falando de um cara de Chique Bahia, né? Você é a Amazon, não é. Segundo, a Amazon vive de capital de risco, vivia, né? Venture capital, investimento de terceiros. Ela tinha o caixa, né? Só não era gerado por ela. Né? Nós somos a economia real, tem que dar dinheiro, turma. Então uma empresa de sucesso, ela é medida por venda, que é a promessa, receita, que é a concretização da venda, custo, que é o quanto a minha empresa gasta por mês, caixa, que é o meu resultado. E o quinto, e não menos importante, é o quanto o meu cliente interno e externo é feliz com o meu negócio, com a minha empresa. Porque pode ser que eu esteja vendendo bem, mas o meu cliente é insatisfeito, então eu não vou ter retenção. Então, com esses 5, eu consigo abrir para LTV, eu consigo abrir para CAC, eu consigo abrir para vários outros indicadores, mas esses 5, eles são universais
no modo de ver da CJP, obviamente, tudo que eu disser aqui é uma opinião de quem está no mercado há 10 anos, atendendo aí pequenas, médias e grandes empresas. Que nível de conhecimento mínimo você acha que o dono de empresa precisa ter para conseguir ser esse gestor? Porque, sei lá, você tá falando ali para mim coisas como uma DFC, DRE, o quanto ele precisa saber disso, até para ele conseguir ter essa visão, né? Para ele conseguir entender o curso dele na última linha de verdade. O que você recomenda que... São assim, conhecimentos obrigatórios. Não tem como você ter uma empresa de sucesso sem você saber isso. Fantástica pergunta. Recentemente eu vi num podcast um guru aí de internet, muita gente na internet que não trabalhou nem viveu o que prega, né? O que é um problema. E o cara falou que o dono ele tem que saber de tudo. Cara, me apresenta um empresário bem sucedido que entende de tudo. Tudo, porque tudo é muita coisa. Sim. Tu entende de produção, marketing, logística, contabilidade, jurídico. Então vamos lá. O que é o mínimo que um proprietário tem que entender? Primeiro, ele tem que entender de gente. Ele tem que entender de gente, porque cliente é gente e funcionário é gente. Eu sei que tem uns funcionários que não parecem, mas são, gente. São. Primeiro, ele tem que entender de gente. Segundo, o que ele tem que entender? Ele tem que entender de diferenciais de mercado. O que o negócio dele entrega diferente para o mercado. A parte contábil, a parte jurídica, ele pode ser muito bem assessorado. A parte de marketing, ele pode ser muito bem assessorado por especialistas. Para que ele vai gastar tempo fazendo uma faculdade de direito para entender de direito, uma faculdade de contabilidade ou uma faculdade de marketing? Terceiriza. Se ele entende muito bem de gente e se ele entende muito bem do mercado dele, a máquina vai rodar. A máquina dele vai rodar. Agora, se eu fosse colocar um terceiro ponto, e aí volto ao que a gente falou há pouco tempo, é analisar periodicamente, sistematicamente, aumento de venda, receita, descolamento do custo, aumento de caixa e meu nível de satisfação de clientes internos e externos. Se esses 5 indicadores eles estão controlados, tua empresa está bem. Legal. Quando você fala de gente, me abre aspas aqui. O que é ser bom de gente? Porque é muito famosa a frase, né, que é monte um bom time, esse bom time monta uma boa empresa, né, todo mundo sabe que empresas são feitas de pessoas. Mas como eu sei que eu tô com as boas pessoas, né? O que é de fato palpável num ponto do que o cara que tá ouvindo aqui que você fala assim, cara, acho que eu sou ruim de gente ou acho que eu sou bom de gente? Vocês trouxeram um cara recentemente que ele falou que cultura é besteira. Respeito à visão dele. Tá? Muitas vezes você Então, vive... Quem? Não, você vive uma história... Procurei. Não é sabe? possível, não é possível. Não, mas assim, o cara falou que cultura é besteira, tá? Depois pesquisa lá. E assim, eu discordo. Cultura é besteira, cultura não importa. Eu sou velha guarda. A gente é super pró-cultura. A gente é pró-cultura. Mas foi convidado, tá? Como aqui não é podcast de fofoca, não é objetivo aqui. Mas eu vou defender cultura. Legal. Então, mas que aí eu tô te respondendo. O que é cultura? Cultura é o jeito de ser da empresa. Isso é ser bom em gente. Se tu não tem clareza do tipo de gente que tu quer na tua empresa, tu vai colocar qualquer um pra dentro. E isso, 100 em cada 100 empresas erram. O primeiro valor da minha empresa é somos uma empresa cristã. Ah, Marcos, se eu não concordo, não gosto. Ok, não trabalha comigo. A minha esposa uma vez estava no processo seletivo e ela gostou muito tecnicamente do candidato. E ela chegou pra ele e falou, ó, tudo bem, gostei, eu quero só ler pra ti os valores da empresa. O primeiro é somos uma empresa cristã. E aí o cara disse assim, então eu vou sofrer assédio religioso aqui? Desligou na cara dela e saiu. Pergunta, quem estava certo e quem estava errado na situação? Não tem errado. A empresa se posiciona e aquele cara foi honesto de se posicionar. Justo. Então, ser bom em gente, o primeiro passo é ter clareza do tipo de gente que tu quer. Tem 2 perguntas que eu quero fazer pra audiência aqui da gente. Primeira pergunta, turma, que eu faço pra vocês. Se vocês tivessem que demitir 100% dos teus funcionários hoje, 100% de toda a tua equipe, só que 1 segundo depois tu tivesse que recontratar 100% das pessoas, tu recontrataria 100% das pessoas? Sempre que eu pergunto isso no evento, 100% das pessoas dizem, eu jamais recontrataria 100% das pessoas que estão comigo. E por que mantém? É esquizofrênico isso. Tipo assim, eu jamais te recontrataria, mas tu tá comigo há 10 anos. Então tem muita gente que tá nisto, tá na cara, não quero trabalhar aqui. E aí tu imagina o dono querendo puxar a carroça, o dono querendo fazer o negócio acontecer, e o cara tá atrás falando mal, ele não quer tá afim, bota pra fora, faca na cabeça. Deixa eu fazer um paralelo aqui pra ver se eu consigo aterrissar isso na minha cabeça. Entre cultura e resultado. Por quê? Olha a cultura do BTG.
E agora, imagina a cultura e olha a cultura do Nubank. Nada a ver. né? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são duas empresas que geram gigantes, que geram resultado. Cultura, na sua visão, não necessariamente está associada a resultado da empresa? Eu acho que cultura está associado totalmente a resultado da empresa, Uhum. mas isso não quer dizer que tem um jeito certo de fazer cultura, que é o que você trouxe. Quem sou eu pra dizer que a cultura da XP ou do BTG é melhor ou pior? Uhum. É tipo o cara chegar e dizer assim, é muito tóxico trabalhar aqui na V4. Um ambiente tóxico, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, nunca ouvi isso. Mas alguém já pode ter dito isso pra vocês. Uhum. E aí, quando tu vai estudar, o que é um ambiente tóxico? É um ambiente que eu não me adapto. Você já curte um alto ritmo, Sim. trabalhar a produção. Se eu não curto, beleza. Então, eu acho que cultura tá 100% ligada a resultado. Toda empresa tem cultura. Às vezes um cliente chega pra mim e diz assim, cara, eu quero que você implante pra mim um projeto de cultura porque eu não tenho. Eu falei, você tem. Sim. Você tem um jeito de ser. Pode não estar mapeado, mas você tem um Não jeito tá de ser. documentado, né? Não mas- tá documentado. Mas sim, o resultado é ligado à cultura e não existe a cultura certa. Tá? Não existe a cultura certa. A cultura do McDonald's é diferente do Burger King, da Pepsi, Coca-Cola é diferente. E a cultura, cara, é muito do viés do dono. Então Entendi. o Denner, ele tem um viés muito forte do indicador, do número, Sim. da orientação para venda. Quando a gente vê vocês, a gente vê o DNA passando pelas pessoas. Todo mundo vai se aculturar? Impossível. Eu digo que o melhor cara que passou na Terra para fazer cultura foi Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou cheio das boas intenções na Terra, querendo salvar o povo. O cara foi amado por alguns, é amado até hoje, e foi apedrejado e crucificado por outros. Então qual é a cultura certa? Não existe. Mas eu acho que as empresas têm que ter esse mapeamento, essa clareza. Inclusive, coincidência total. Hoje eu mostrei um vídeo do Denner numa reunião pra mostrar. Gente, quando eu falo de cultura é isso. Era ele falando, mostrando o Whatever It Takes, sabe? Que tem lembro. lá. Eu falei assim, tá vendo? Olha como isso é foda. Ele apresentar um novo mandamento de cultura é algo a ser comemorado. As pessoas batem palmas. Ficam, Atitude, não é mandamento, não. atitude. Eu realmente acho que o que a V4 construiu é algo impressionante, porque eu sou um advisor aqui, eu entrei e a cultura já estava estabelecida, né? Desde que eu tô aqui só foi adicionado uma nova atitude, que é Uhum. essa, foi a 11ª. E eu vejo que aqui a cultura expulsa também. Tipo assim, o cara, na primeira semana, ele já consegue saber se ele vai conseguir trabalhar aqui ou não. Tanto é que tem gente que, assim, no próprio onboard já fala, não é pra mim e tal. E quem gosta disso fica. Mas ao mesmo tempo, aqui é muito rigoroso, porque aqui cultura é motivo de demissão. Assim, se você quebrar a cultura, é algo forte. Deixa eu contar um caso, então. Te interrompi, né? Deixa eu contar um caso. Não, é perfeito. Olha só, eu tinha um vendedor e eu assumi o time de vendas da V4 com umas 30, 40 pessoas em dezembro de 2023. Eu comecei... E aí tinha um outro jeito de fazer gestão do antigo diretor que foi muito bom. E deu resultado até aquele momento. Só que eu pensei, ó, preciso de um jeito simples de conduzir esse time a partir de agora, que eu consiga ver tudo. E o primeiro item que eu quero mudar é a energia do time. Eu quero fazer que essa galera enlouqueça todos os dias. Todo dia tem que ser o último dia do mês. E aí eu chamava todo dia. Chegava de manhã, com o bumbo, pá, 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 bumbo, bumbo, vamos lá, grito de guerra de manhã. Cara, uma festa de manhã pra todo mundo, pão, não sei o que, buzina. E aí teve um vendedor, eu chamei todo mundo pro grito de guerra, e era 9 da manhã, ele falou assim, cara, é uma putaria fazer um grito de guerra 9 da manhã, né? Cara, que é só vir aqui trabalhar, mas que merda que não sei... Eu demiti o cara, mano. Eu demiti o cara porque esse cara não vai permitir que eu concretize meu projeto de subir a energia do time de manhã pra galera trabalhar bem. Não só isso. Ele é um inimigo dentro do bar. Ele é o inimigo. Porque esse cara... As pessoas são falsas. O mundo corporativo, ele é falso. Muito falso. E eu tenho notado mais forte aqui isso, depois que eu mudei. O mundo corporativo é muito falso. As Aqui, pessoas em São não... Paulo? São Paulo? Aqui, nessa região, eu acho. Eu acho. Não, mas Eu Aqui acho. na V4. Não, aqui na V4 que eu tô dizendo. Mas brincadeiras sérias à parte, não é somente falsidade, mas é um nível de corporativismo tão grande que eu trabalho contigo dentro de um banco, eu vejo que tu tá fazendo errado e eu não falo nada pra não criar um atrito contigo. Eu fui criado, meu irmão, dentro de uma empresa que se na reunião uma área não tá indo bem e atrapalha a minha área, eu vou no pescoço dele. Eu vou no pescoço dele.
Então, essa falsidade que as pessoas vão fazendo nas relações, elas vão minando o resultado e a cultura da empresa. Para e pensa quantas pessoas dentro das empresas veem coisas erradas que não falam. E aí o pessoal diz assim, porque tu é dono. Cara, eu sou assim desde estoquista. Quando eu comecei como estoquista, que me deram 2 metros quadrados de uma sala, se eu via algo errado de quem fosse, eu falava. Mas por uma coisa muito lógica. A empresa me paga para eu produzir mais. Então não é o meu setor, é a minha área, a minha empresa. Se eu tô num barco, eu vejo um furo lá, tá entrando água, um vazamento, vai afundar, mas não é na minha área, eu vou ficar calado? Então, por falsidade e corporativismo, as pessoas falam. As pessoas não falam, perdão. E assim, a grande verdade é que a mão de obra no Brasil, cara, ela tá doente. A mão de obra no Brasil, ela tá doente comportamentalmente, doente culturalmente, doente tecnicamente. Se as empresas não souberem se posicionar e ocupar seus lugares, elas não vão conseguir formar equipes, porque elas vão ceder. E sabe de quem é a culpa disso, meu irmão? Da mão de obra tá fraca? De nós gestores. A geração de gestores hoje é frouxa, é fraca. Eu sou da época que meu gestor orientava uma coisa, eu fazia. Do jeito que o cara falasse, eu ia fazer. Se eu achasse errado, eu ia discutir com ele. Hoje os gestores querem ser amados e admirados. É uma carência tão grande. E aí tá lascando as empresas. Porque você pega uma política educacional no Brasil falida, as pessoas chegam burras nas empresas, com B maiúsculo, fonte máxima, não sabe fazer um ó com uma quenga, lá é um termo lá do Ceará, né? Não sabe fazer um ó com uma quenga, pegar uma quenga de coco e desenhar um ó. Não sabem. Mas o nível de formação intelectual aumentou, tem mais gente formada. Meu amigo, as pessoas não sabem escrever uma redação. Não sabe. Então, além do problema técnico, que é a parte fácil que a gente ensina, elas vêm com um problema cultural e comportamental. E aí um termo que eu tenho defendido muito é que quem tem uma empresa tem um colégio. Você tem que estar num processo de educação, Eu ia falar isso. dizendo que é o nosso jeito de ser. Eu ia te perguntar agora isso, mas eu só queria dar o ponto da cultura antes de a gente mudar pro próximo, que é, dentro da sua recomendação de gestão, como reagir quando eu identifiquei uma falha de cultura no funcionário, só que eu preciso dele. Ele é alguém que, muitas vezes, se eu desligar ele, eu não consigo recolocar alguém na posição dele com facilidade. Como se deve agir num cenário assim? Porque eu acho que muita gente vê assim, cara, fulano... Porque eu vejo 2 cenários, assim. Tem a pessoa que fala, cara, em algum momento eu vou substituir esse cara pra alguém que tem a cultura, e tem o outro lado que é meio iludido, talvez, de achar, não, talvez, com o tempo, ele pegue minha cultura. Qual que é a recomendação pra esse empresário que tá vivendo essa situação agora, que ele sabe, pô, fulano, ciclano e beltrano, é tóxico pra minha cultura, mas eu preciso deles. Ou ele acha que precisa. Deixa eu responder antes e depois tu fala se eu acertei ou não, Marcos. Eu demito. E foda-se. E, cara, azar. Já aconteceu de eu ter o vendedor que se eu tirasse esse cara eu não ia bater meta. Eu tirei o cara, chamei todo mundo e falei, gurizada, fudeu, a gente precisa complementar 60 mil reais que esse cara não vai trazer. Porque ele não tava com a gente no mesmo barco. Agora... Tu sabe por que tem que tirar? Quando eu fico cozinhando dizendo assim, cara, eu vou manter aqui o João na minha empresa, ele nem performa, mas eu deixar, porque ele é importante. Ele mente, mas ele é importante. Ele chega atrasado, mas ele é importante. Tudo que tu permite de errado na tua empresa se torna cultura. Imagina que na V4 aqui tem uma cultura de todo mundo chegar na reunião 8 horas da manhã. E aí vem você de uma empresa do Vale do Silício, você diz que tudo isso é besteira e tu começa a chegar às 8h30. Nas próximas reuniões vai ser normal. E por mais doloroso que seja tirar você, que é muito importante agora, te tirando, eu vou procurar resolver. Te mantendo, eu não tô resolvendo, e eu tô dizendo o quê? Podem continuar. Eu concordo. Pode continuar errando. Então é meio que eu aceito o erro, no sentido de, eu vou tirar, vai dar problema naquela área, tá tudo bem, mas com um problema existindo, todo mundo vai se mover mais porque o problema já existe, né? Vocês chamam aqui de comportamentos, é? Atitudes e motivos para ação. Atitudes e motivos para ação. A gente chama de mandamentos. São os 12 mandamentos. Inclusive, se Moisés estiver ouvindo a gente de algum canto, Moisés volte aí para fazer os 10 mandamentos 2.0, que os primeiros não deram errado, não. Então o que Moisés veio fazer na terra? Moralizar a terra. Cara, e Moisés falou um monte de coisa óbvia. Ele falou assim, não matarás, não roubarás, respeitarás pai e mãe. Mas Marcos, isso é lógico, não precisa ser dito. Vai no presídio. Não é lógico. Vê se é lógico. Não é lógico. O óbvio tem que ser dito. E um dos valores da minha empresa é a verdade acima de tudo, doa a quem doer. E nesse a verdade acima de tudo, como é que eu vou permitir uma meio mentira? Não existe meio mentiroso. Não existe meio ladrão.
Não existe meio corno, ó, aquele cara tem só a ponta de um chifre. Ou ele é, ele não é, meu irmão. E tudo que eu permiti de errado entra na minha empresa, vai se tornar a nova cultura dela. Aqui na V4 hoje a gente tem cerca de 400 vendedores, dezenas de coordenadores comerciais, dezenas de gerentes, 2 diretores e um CRO, um líder de receita e marketing. Se eu pudesse te dar acesso a parte desse time para ele individualmente conversar com você e mostrar qual que é, na nossa perspectiva, a maturidade do seu time comercial, do seu processo comercial, do seu uso de tecnologias para a sua área comercial, será que isso teria algum valor para o seu negócio? E se eu te dissesse que isso não vai te custar nada? Se você clicar agora, você vai poder conversar com uma dessas pessoas que está inserida aqui, inside information total no nosso time comercial, para mostrar, no nosso ponto de vista, o que a gente poderia fazer diferente com base na nossa experiência skin the game, quem está investindo muito para fazer um time comercial performar. Quer saber como que a gente faria no seu lugar para tocar o seu time comercial? Clica aqui e conversa com quem está fazendo isso na prática. Eu estou disponibilizando o meu time para falar individualmente, falar o que ele acha do seu. Sobre a cultura do business, a gente tá falando de cultura, né? Antes de mudar de assunto aí, ó. A cultura, exemplo da V4, a gente foi criando as atitudes. Sim. Então, quando o Denner fez o business, quando ele formou o negócio, a gente não tinha a cultura como ela é hoje. E aí, a gente colocou lá uma das atitudes. Comunique-se livremente. Por quê? Foi o exemplo que o Marcos falou. Ah, não vou falar um negócio, senão o João vai ficar triste. A gente falava, então, olha só, a partir de agora, a gente tem uma nova atitude esperada na companhia, que é comunique-se livremente. Aí o tempo foi passando, aí, caiu um projeto na mão do João aqui, o João não conseguiu atacar, e o projeto ficou mais ou menos, a gente falou, a gente tem que ir até o final no que a gente faz. Então, vamos criar uma nova atitude, um novo jeito de gerir a empresa, de fazer o nosso comportamento, que é whatever it takes. A gente faz todas as coisas a todo custo. Sim. Então, a cultura, ela vai se formando ao longo do tempo, ela vai acontecendo, né? Um pouco que tu tá falando. Perfeito. Por exemplo, vocês têm a cultura de falar inglês aqui. Sim. Né? E uma vez, eu acho que o Denner falou, não, é porque eu tenho uma visão internacional. Quando a gente tá vindo pra cá, eu tava brincando. Porque lá a gente só fala português. Eu falei, Vlad, a gente tá indo lá pra flagship, do headquarter, lá da V4. Brincadeira da gente. Mas é cultura. É respeitar. É respeitar e tá tudo bem, tá tudo certo. E muita gente reclama, né? Especificamente aqui do Roy Hunters. Nossa, mas vocês falam muitos termos em inglês. É porque a gente vive isso, entendeu? E não só isso, assim. No caso do nosso mercado, a maior parte do conhecimento intelectual, que ele é muito mutável, ele é produzido em inglês. Então, não deu tempo de alguém traduzir ou criar esse termo em português para aquilo. Então, se a gente viu na fonte, isso é algo que foi criado às vezes há um mês atrás em inglês, eu vou consumir em inglês. Igual, por exemplo, era muito recomendado ler o livro o Working Backwards. Uhum. Agora ele tem em português, mas não tinha quando... A primeira vez que o Denner e tal indicou para as pessoas lerem, não tinha versão. Aí eu vou esperar a editora traduzir o livro para recomendar pra galera? Cultura, cara. Cultura, a gente não precisa nem explicar a cultura, é o jeito de ser. É simples assim, é o jeito de ser. E o teu jeito de ser vai atrair pessoas que vão te amar por esse motivo e vão ter pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo. Agora, como é que agrada todo mundo? Na hora que tu tiver clareza na cultura, vai ser muito mais difícil tu atrair gente. Por quê? Tu vai ser mais seletivo. Acontece muito. Só que o teu nível de produção interna vai ser muito mais fluida. Eu tava discutindo agora com o meu time. A minha empresa é uma empresa cristã. Eu só posso trazer gente que é cristão. Não quer dizer que a minha empresa é religiosa, tá? Que ele tem que ser católico, que ele tem que ser evangélico. Mas a nossa empresa, a gente acredita em Jesus Cristo como único salvador. E aí imagina que eu coloco lá um cara que é ateu, lá na empresa. E aí a gente termina um evento e faz uma oração. Aí esse cara vai dizer o quê? Não, cara, aqui é seita, aqui não sei o quê. Ele vai falar mal daquilo. Sim. Segunda-feira, toda segunda-feira da nossa empresa, a gente faz um mini culto na empresa. Opcional. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma pregação no horário de trabalho de 8 a 8h30 e vai assistir quem quer. Cara, eu me emocionei agora nessa segunda que uma moça terminou o nosso momento ecumênico lá, terminou e uma moça chegou e falou, eu quero orar pela fulana que perdeu um primo agora. Pra muita gente pode ser frescura, a empresa não é um ambiente pra isso, mas cara, empresa é um ambiente que vive em pessoas, que tem sentimento. Então, talvez pela jovialidade, muitos pensem assim, não, tem que separar a vida pessoal de profissional. Não existe. Não existe. Você entrar no trabalho, tá com um pai lá que morreu, um filho que tá adoentado, você vai produzir igual? Ainda não criaram uma máquina que entra a parte profissional e a pessoal fica fora. Não tem como. Então, eu acho que as empresas, por mais duro que eu pareça ser, eu me preocupo muito com gente. Só que eu me preocupo com gente que quer estar comigo.
Porque não dá pra agradar Mano, todo mundo. isso é absurdo, tá? Porque, Legal. por exemplo, a V4 é uma das empresas que eu conheço mais duras em quesito de produtividade que existe, mas ao mesmo tempo mais humanas. Porque eu já vi, não tô falando assim, não tô falando o que me contaram. Eu vi, tipo, pessoas aqui que estavam com problemas na família ou psiquiátricos e tal, sofrendo alguma coisa. E foi ver esse cara, vamos afastar esse cara, continua pagando ele, vamos ajudar. É muito louco, né? Como não é impeditivo você ser alguém voltado pra resultado, só que ao mesmo tempo humano. Eu nunca vi a Uhum. V4 abandonar ninguém, cara. Você já viu? Não. Inclusive, o Denner usou esse argumento uma vez. Eu falei, cara, mas eu quero fazer isso, assim, se assado. O exemplo era, eu quero ter um plano B, porque eu sou executivo, eu ganho meu dinheiro aqui, mas se de uma hora pra outra tu enlouquecer, o meu papo com o Denner, tá? E se de uma hora pra outra tu enlouquecer, eu tô fudido. Então tu vai me pagar as ações que eu tenho e aí o que eu vou fazer? Então eu quero ter um plano B, eu quero fazer isso, assim, se assado, seguir com um business plan, nananã. Ele falou, cara, tu já viu fudendo alguém? Esquece. Não vai rolar. Não é assim. Então, cara, foco é o número 1, a gente tá construindo junto o número 1 e bora aqui nesse aspecto, bora aqui nesse plano. Esse é o meu plano e o seu plano. Eu falei, porra, legal, esse cara, eu tô comprado com a ideia desse cara. É porque as pessoas alucinam, né? As pessoas criam histórias na cabeça que não existem. É. E muito baseado em histórias passadas. Você teve um chefe filho da puta, você teve Nossa, algum isso. gestor que foi... E você acha que todo mundo vai ser assim. Então tem sim como ser uma empresa de resultado orientada a pessoas que querem estar dentro da empresa. Porque se não quiser estar dentro da empresa, tu não tem que adular e tu não tem que convencer. São adultos. Acho que adulto tem que ser tratado como adulto. Puxando agora o gancho de toda empresa tem que ser uma escola, dentro da sua realidade que você tá falando com várias empresas, em que momento ele começa a ser uma escola e como ele se profissionaliza nisso de ser uma escola? Que eu imagino que seja de ter um método de ensinar, de treinar seus funcionários do jeito que você faz as coisas. Vamos lá. 10 em cada 10 empresas querem ter uma equipe de alta performance. Quantas empresas treinam funcionários? Nem 10% treinam. Então, o meu cliente, por exemplo, todo santo mês, ele tem um treinamento com a minha equipe. E aí, por exemplo, esse mês, o treinamento foi sobre intraempreendedorismo. Para educar o funcionário para dizer... O que é um treinamento? Um treinamento é um momento que eu paro as pessoas, que não vai ter um foco ali específico do trabalho, mas para trabalhar algo comportamental ali com eles. Certo? Eles vão ter um momento ali de parar para o ambiente. E o tema era intraempreendedorismo. Para quê? Para mostrar, ó, empresa não é vilã, você é fruto das suas escolhas, a gente tem que trabalhar unido. Coisas que pra gente que tem alta performance são básicas. Mas tem um monte de cara que tá lá na ponta que acha que o patrão é o filho da puta. Só que muitas vezes o próprio dono não consegue mais comunicar internamente. Então uma forma é trazer pessoas de fora que sejam alinhadas à sua cultura para ter momentos com o seu time, para falar coisas que você já falou e não conseguiu de uma maneira diferente, seja mais assertiva. É o famoso santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Que outras formas você pode fazer? Então, para muitas empresas, a cultura é o que está na parede só. Cultura na parede não vale de nada. Cultura ela tem que estar no sangue das pessoas. Tem que estar no sangue. Semana passada a gente estava em encontro de planejamento e teve um consultor que a gente contratou, ele estava escrevendo no quadro e eu não estava entendendo. E eu falei, cara, não estou entendendo nada do que tu tá escrevendo. E eu falei de uma forma bem diferente do meu jeito. E aí um colega nosso do trabalho chegou e falou assim, cara, você falou pro cara que você não estava entendendo, você... Eu falei, claro, a gente não tem o valor verdade acima de tudo. Eu vou ficar fingindo que estou entendendo? Porque as pessoas fingem que entendem coisas que não entendem. Se eu não entender, eu levanto a mão e digo, não entendi até entender. Legal. Se eu entender, beleza, segue o jogo. É fácil. É fácil. Só que as empresas, elas querem ter essa cultura, mas primeiro, tá escrita. Aonde? Segundo, nas tuas reuniões, tu traz pra reunião, tu discute. A minha reunião essa semana de gestão, toda segunda a gente faz de 9 a meio-dia reunião de gestão. 2 horas, são 3 horas de reunião, 2 horas e meia foi sobre cultura. Sobre cultura. Depois a gente tirou 30 minutos pra falar dos números. Não é sempre assim, mas como eu tenho ali 10 gestores no time, era um momento pra isso, era um momento pra culturar. Discutir cada linha da cultura. Ali. Porque se a gente coloca de lado, amigo, rápido você perde. É muito fácil, é muito difícil construir a cultura, mas é muito fácil tu perder. Mas que outro tipo de treinamento você acha que as empresas deveriam fazer além desse... Vou dar um exemplo assim. Você acha que
o que é hard skill devia ser ensinado também, documentado, como a empresa faz. É importante fazer isso? Eu acho que é importante estar tudo documentado. E é um processo de profissionalização da empresa. Então a minha tá num processo de crescimento absurdo. Eu não tenho tudo documentado. Na verdade, em cima de tudo, não tenho tudo. Tô nesse processo. Então, quando a empresa cresce muito no ritmo que a gente tá crescendo, eu vou perdendo a mão, vou perdendo a visão de algumas coisas. Eu acho que sim tem que estar documentado. Eu não gosto muito de engessar. De dizer assim, ó, João Pedro, você vai trabalhar nesse cargo e você tem que falar desse jeito, agir desse jeito. Eu não gosto de te robotizar, porque o teu talento individual, acho que esse tempero ele é importante. Mas o mínimo de um guia, o cara ali, ele vai ter que ter. É legal. Mas como você documenta isso? Imagina assim, tem muita gente na nossa audiência que não documentou nada. O que é de fato Porque é uma documentar? coisa simples. Uhum. Escreva o que você espera do cara. Uhum. Hoje eu estava abrindo uma vaga para diretor de vendas e marketing e diretor de uma determinada área da empresa. E o primeiro passo. Quem é esse cara? Eu nem conheço esse cara ainda. Mas quem é esse cara? Qual a experiência dele? O que eu espero dele? Esse é o nível de documentação tão básica que as empresas não têm, cara. Normalmente não tem nada, né? Não tem nada. Então comece com o básico. Eu sou do feijão com arroz. Se você viver de feijão com arroz, você consegue se alimentar e ter energia. Feijão com arroz funciona. Todo mundo agora falando da IA, como já foi a internet, como já foi bug do milênio, como já foi um monte de mudanças que vai acontecer. A IA vai ser importante. Mas eu acho que isso aqui vai ser diferencial. Uhum. Entende? Espontaneidade, relações humanas vão ser diferenciais. A gente não tinha, detalhe, né? Fazem 5 anos que eu tô no marketing. O meu primeiro job description que eu recebi, o Danny falou assim, olha, minhas expectativas sobre o seu trabalho são essas, foi no meu 4º ano. Já tava como diretor. Já grande a empresa. E a empresa já tava grande, pelo amor de Deus. E aí, e depois que a gente foi profissionalizando isso, então agora as pessoas, o indivíduo, ele chega na empresa, ele já sabe que tem uma série de responsabilidades. Ele tem uma série de itens que ele tem que cumprir. Então, isso agora já é assim, mas foi construindo ao longo do tempo. É um pouco desse processo de documentação, né? Tipo, Vai documentando. E assim, porque é tão básico, tu diz assim, o que eu espero do cara que eu vou contratar? O cara só pensa o cargo. E acredite, isso é um treinamento. É. Porque eu que espero esse resultado, eu já tô documentando o que eu espero. Quando eu for te selecionar, vou contratar um headhunter. Eu vou vender esse projeto pro headhunter. Uhum. Depois o headhunter vai vender para um candidato. Depois eu vou tentar comprar esse candidato e ele vai tentar se vender para mim. É difícil. Detalhe, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa acho que vai casar com cultura e com documentação que a gente tá falando, que é, como que tu contrata hoje? Tu abriu a vaga ali de diretor de marketing e vendas, né? Como que tu entrevista esse cara? O que tu quer saber? O que o Marcos quer saber desse cara? Quando a entrevista comigo... É isso. É porque... Por um diretor e depois a gente pode ir descendo para outras... Isso, porque com certeza diretor você contrata. Engraçado. Antigamente, eu contrato gente há mais de 25 anos, né? Uhum. Eu era diretor de empresa com 700 pessoas no time. E antigamente, lá atrás, eu olhava muito currículo. Uhum. Só que hoje eu não me importo muito com o que o cara fez. Eu quero saber muito mais da capacidade do cara de fazer. Legal. Então, o quanto esse cara é capaz de fazer. Se ele é um cargo mais estratégico, dentro do meu processo seletivo, eu dou uma tarefa, eu dou um espaço de tempo e ele me apresenta. Então, por exemplo, vou contratar um gerente, um diretor comercial. Eu vou contar da empresa, falar todos os números, eu dou uma semana para ele montar um plano de trabalho e me apresentar. Legal. Olha, eu já tenho uma visão Mas o plano de trabalho dele. dele. Tá, o que você faria aqui? O que você faria aqui? Pra já saber a visão dele. Quando o cara tá nesse processo seletivo, eu tento buscar muito comportamental, porque as pessoas mentem pra caramba em processo seletivo. Sim. Mentem muito. Todo mundo se vende como Coca-Cola e tem um monte de suco de limão estragado e azedo. Uhum. Naquele processo é conhecer da pessoa, das crenças, dos objetivos, Mas como do que ela espera. Como você consegue realmente extrair isso? Eu imagino que esse Porque é o a momento... verdade de como é que eu consigo realmente extrair, não tem como. Não tem como realmente extrair. Eu sou literal. Porque a pessoa vai tentar mentir, né? Ela vai tentar se adaptar, a tentar agradar. Eu sei que do outro lado a pessoa tá ali, deixa eu ver, aí ele não gostou disso, você mais daquilo. Exato. Então, como é que você minimiza isso? Traz mais informalidade pra conversa. Mais informalidade, leva pro almoço, leva pro jantar, tira do ambiente corporativo, tá? E vai conversando. Processo seletivo, o cara que disser assim, eu acerto 100% processo seletivo, corra que é golpe, é mentiroso. Então eu errei muito nas minhas empresas, erro dos meus clientes, vou errar muito na minha empresa ainda.
Porque um processo seletivo não é algo que depende só de mim. Depende muito do cara ali também. Sim, totalmente. Mas eu acho que o que mais me pega no candidato é o fit cultural. Santo bateu. Porque ali é uma entrevista de 1 hora, mas eu vou conviver com essa pessoa por milhares de horas, se esse cara ficar muitos anos. Uhum. Ah, mas é só uma relação profissional, não tem como, amigo. A gente vai se encontrar de manhã, de tarde, de noite. Já era. Dependendo da empresa, final de semana. Se dependendo do caso, vai frequentar a minha casa. Então, se não houver esse fit, esse alinhamento, o santo não bate. Quando eu paro e penso, todas as pessoas que eu tive muito problema na empresa, eram pessoas que não tinham nada a ver com a gente. Tava nítido. Não tinha nada a ver. E aí quando eu penso, cara, por que que passou, né? E aí por que que passa? Porque a gente se prepara muito pouco pros processos seletivos. O processo seletivo era um dia pra tu não fazer mais nada. Pra tu estar focado ali naquele candidato. Só que a gente coloca no meio de 50 reuniões, Isso. de 30 calls, de chamadas de WhatsApp, de tudo. E você acaba não focando ali e depois vai reclamar dizendo que contratou errado. Gosto dessa do almoço que tu falou. Essa do almoço, uma vez eu descobri que um cara, ele era preconceituoso. Tipo assim, preconceituoso ruim, preconceituoso mesmo, de verdade. No almoço. E a conversa vai, a conversa vem, daqui a pouco o cara, pum, soltou. Falei, opa. Isso aí tá esquisito. Eu falei, mas me fala sobre isso. Aí o cara foi insistindo. Tipo assim, o cara foi, tipo, racista do nada. Não, assim. foi tipo assim, absurdo. Aí eu, pô, que isso, cara? Foi tipo assim, chegou no... Aí eu comecei a ficar constrangido, aí já era ruim, sabe? Já tava... Aí eu peguei, não, entendi. Mas me conta, aí eu mudei de assunto. Pô, naquele momento que o cara ele já se abriu, ele falou, porra, meu brother aqui, eu vou falar o que eu quiser. Mas, cara, ó, o problema não é errar no processo seletivo. O problema é manter. Sim. A gente contratou uma pessoa pra empresa. Eu gosto muito do Camarada Camarão, um restaurante de frutos do mar que tem lá em Alphaville, aqui em São Paulo. E tem, acho que tem vários lugares do Brasil. E eu conheço aquele cardápio com a palma da minha mão. As pessoas que não são do Nordeste não têm muita familiaridade em pedir aqueles pratos. Então chegamos eu e mais 5 pessoas da equipe, uma delas a minha esposa, e eu perguntei, pessoal, alguém aqui não come crustáceo? Aí a minha esposa falou, não, eu não como crustáceo, eu sou alérgico. Eu falei, mais alguém? Você gosta de peixe? Você gosta de camarão? Gosto. Posso pedir? Pode. Porque os pratos lá servem 3 pessoas, 2 pessoas. Então eu fiz o pedido. E a minha esposa pediu lá um prato sem frutos do mar. E a gente lá almoçando. Chegou o prato de todo mundo, da minha esposa não chegou. Praticamente, todo mundo já estava com seu prato cheio aqui, esperando comer. Quando chegou o da minha esposa, que era um prato para 2 pessoas, uma pessoa pegou mais da metade desse prato e botou no prato dela que já estava cheio de coisa. Eu pensava que só eu tinha percebido isso. E aí, beleza, passou em branco, ok. Talvez a pessoa nunca tinha ido a um restaurante e teve uma atitude desse jeito. E aí depois chegaram e disseram assim, Marcos, a fulana ficou indignada porque você pediu os pratos, porque é muita falta de educação você pediu. Eu falei, mas quem pagou não foi eu? Eu não perguntei o que as pessoas queriam. Eu não perguntei o que as pessoas gostavam. A gente não só tinha 1h30 de almoço. O gestor tem que tomar a rédea dessas coisas também. Entende? E aí a gente acabou que desligou a pessoa pela atitude mal educada na mesa e depois da fofoca. Depois da empresa, uma pessoa que não tinha nem uma semana de empresa. Ó, e fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. Uma curiosidade que eu tenho, você falou que você tem uma reunião às segundas-feiras da 9 ao meio-dia, né? 9 ao meio-dia. Que tipo de reunião uma empresa deveria ter? A mínima que ela tem que ter uma reunião mensal de análise de resultado com todo mundo, na minha leitura. E Na o minha que mais? opinião. Quais são os ritos que você considera? Vamos lá, o passo a Isso. passo de uma reunião dessa. Seria isso? Não só essa, mas outras reuniões que ele também deveria ter, né? Que eu imagino que, sei lá,
Existe reunião one-on-one, existe reunião de resultado. Mas vamos falar dessa, que muita empresa não faz. Um dos maiores problemas das empresas é falta de comunicação. Uhum. O dono pensa muita coisa, quer muita coisa e não consegue verbalizar para a equipe. A reunião geral é o momento para isso. Para todo mundo no ambiente. Faz a leitura da cultura da empresa. Analisa os resultados do mês. Reconhece os destaques do mês. Traça os próximos passos dos próximos meses. Essa aqui é a mínima para E quem quem não tem. participa? Todo mundo. Todo mundo. Da copeira ao CEO. Uhum. Na nossa leitura. Tá? E quando acontece essa reunião normalmente? Uma vez por mês até o 5º dia útil do mês. Por que até o 5º dia útil do mês? Porque não adianta fazer uma reunião dia 20 para analisar um mês que já acabou há 20 dias. Então, no mundo perfeito, dia 1º. Primeiro dia começa. Então, esse é um modelo de reunião geral. Segundo modelo que a gente tem que ter é o modelo de reunião com gestores. Onde cada área apresenta seus números, abre sempre com a cultura, quem somos, para onde vamos, como nos comportamos. Ai, mas é um saco repetir isso. É mesmo. E vai ser um saco o resto da vida. Porque se tu perder o olho de cultura, tu perde Uhum. a cultura. Depois disso, cada área apresenta seu resultado, quais foram os pontos fortes de cada área, pontos de melhoria, próximos passos. Quanto tempo dura essa reunião? De gestão? 2 a 3 horas, dependendo da quantidade de gestores. Mas aí, normalmente você separa o quê? Cada um fala X minutos? Cada um fala ali 15 minutos. Uhum. Cada um fala 15 minutos. Mas pra quem nunca fez essa reunião antes, A de gestão ou a geral? a de gestão, como ele se prepara? Porque eu já vi muita gente errando nisso, dos caras chegar sem pauta, descobrir na hora. Qual que deve ser o... Como você ajuda essa empresa a fazer... Porque o que acontece muito é que às vezes tem dois casos também, né? Tem a empresa que faz reunião nenhuma E tem a que faz demais. e tem a que faz uma reunião que é tudo desorganizada, uma reunião que não tem... Tipo assim, eles estão se reunindo, É um encontro. mas nada de valor gerou, né? Como é que eu... Ela tem que ter pauta. Se é uma reunião que acontece sistematicamente, toda semana ela tem que ter uma pauta e seguir aquela pauta. Então o formato dessa pauta é como é que eles... Eu como dono eu não preciso me preparar. Tá? A minha preparação é o que eu quero dessa reunião. Então eu quero dessa reunião a discussão da cultura. E a gente sempre começa por marketing, vendas, operações, finanças. Porque a gente entende que é uma cascata. Eu atraio, eu vendo, eu entrego, eu recebo. Tá? Nessas 4 operações, números de como é que está o andamento do seu setor dentro do período, né? Nesse caso, período semanal, olhando para semana, mês. O que você está fazendo está funcionando, o que não está funcionando. E aí ali a gente vai abrir uma discussão da área. Eu, como o dono, né? Como o CEO da empresa, o meu papel ali é dar o ritmo e o direcionamento para ir aculturando aquela empresa. Porque é verdade o que você falou. Tem muita empresa que coloca todo mundo junto e não sai nada. Não sai nada. Mas essas reuniões, cara, quando tu entra na tua cultura, fica muito claro quem tá contigo, quem não tá. Quem vai entregar, quem não vai. Quem tá repetindo a mesma desculpa sempre. Ela te traz muitos insumos. E ela te traz testemunhas. Porque aquele mau resultado, ele tá sendo exposto pra empresa toda. Pra todos os gestores. E além dessa reunião, o CEO, o dono da empresa, ele faz alguma reunião individual com alguém? Se sim, quem? Quando ele tem, se ele é um CEO de uma empresa já maior, né? CEO a gente tá falando de empresa maior. Não, pode ser o dono também, no universo. Cara, ele faz com a primeira camada dele. Hoje eu não faço mais individual. Eu não tenho paciência, nem tempo. Porque esse tema é legal. Porque eu fui gestor muito tempo. Nem todo dono é gestor e nem todo gestor é dono. Muito gestor acha que quando é executivo vai montar uma empresa e vai ter sucesso. Só que são cadeiras completamente diferentes. Eu era diretor comercial e de planejamento, 700 pessoas na equipe, ganhava 60 pau por mês. Isso há 10 anos. Eu achava que era muito fácil montar uma empresa. Só que eu não tinha que pagar salário, não tinha que pagar imposto, eu não tinha que comprar mercadoria, não tinha que controlar estoque. Tá? Então nem todo gestor vai ser um bom dono. E nem todo dono vai ser um grande gestor. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é que você tenha pessoas que façam e toquem essa batida. Esse é o desafio. Isso é legal. Mas vou dar um exemplo aqui. Precisa todo funcionário participar de alguma reunião ou em alguns cenários não? Vou dar um exemplo. Se eu sou um médico e eu tenho, sei lá, uma equipe de 3, 4 pessoas, minha recepcionista, ou uma empresa pequena, pensando aqui, aterrissando no cara bem menor, o cara tem, sei lá, seus 5, 10 funcionários no máximo. E aí ele não tem diretores, ele provavelmente tem só pessoas operacionais, provavelmente. Ele faz reunião com alguém faz reunião com alguém. Tipo, como é a gestão dessa empresa
quando ela tá menor, do 0 ao 10 ali? Eu posso falar com propriedade porque eu vivi essas Uhum. fases como funcionário, como gestor e como dono. Ele faz com todo mundo uma vez por semana. Quanto menor o teu time, mais fácil ter controle. Uhum. Às vezes o cara romantiza dizendo assim, quando eu for grande vai ficar mais fácil. Não, vai ficar cada vez mais difícil. Quando você só tem 3 pessoas, tu tem visibilidade de 3 pessoas. De 30 tu já não tem, de 300 tu já não tem, de 3 mil tu já não tem. Então, nesse Tá. caso, ele faria individualmente? Não, ele faz com todo Com mundo todo mundo junto. junto, ok. Porque quando tu faz com todo mundo junto... Porque assim, reunião individual é feedback. Aham, perfeito. Quando eu faço com todo mundo junto, eu faço um alinhamento. Eu tô alinhando. Mas, Marcos, o cara do financeiro tem que ouvir sobre vendas? Tem, porque ele impacta na liberação do crédito para venda. A gente fazia junto também no começo. Né? No começo, quando você é menor, quanto menor, mais fácil. Então, hoje eu tenho um time em Goiânia, Fortaleza e aqui em São Paulo. A turma faz parte deles online e parte presencial. E aí eu tô falando aqui de quase 100 pessoas. Tá, vai chegar um momento, não vai dar mais. Mas aí eu tenho que ter gestores, diretores que repliquem esse momento. Legal. Ô, João, deixa eu fazer uma consultoria aqui. Ó, Marcos, avalia esse frame como que a gente faz hoje e me dá a sua opinião, o que que tu acha, tá? A gente dividiu a reunião da diretoria da seguinte forma. Na primeira semana a gente tem um papo de indicadores. Uhum. São 4 tipos de reuniões diferentes. Primeira semana, um papo de indicadores. Então é só da empresa. Como fechou o caixa? Como é que tá as vendas? Como é que tá esse mês? A meta? Nananana. Primeira semana é isso. Segunda semana do mês, freestyle. O que é o freestyle? Aí a gente traz as pautas aleatórias. Tem um indivíduo do meu time que a mãe tá doente, não sei o quê. Pô, quero dar um bônus pra esse cara diferente. Quero fazer... Freestyle, cada um traz sua pauta aleatoriamente. Terceira semana, estratégico. Aí nessas aqui é o Denner geralmente que puxa. E aí ele vai falar, pô, tô pensando em comprar essa empresa. Tô pensando em fazer esse M&A aqui. Tô pensando em vender a V4 assim. Terceira semana é estratégico. E na quarta semana é gestão de projetos. Então, pô, o que é gestão de projetos? É o que tá acontecendo. Pô, a gente usa o GPP, né, que é o Gestão de Programas e Projetos do Falcone. Então, a gente discute o que tá acontecendo nos nossos projetos. Pô, tem um projeto do marketing que é a maior marca do setor. Esse é um projeto que eu tô cuidando. Esse é um programa, na verdade, tem vários projetos dentro dele. A gente discute rapidamente na reunião da diretoria esses itens. Ou isso, ou indicadores, caso não tenha nenhum projeto em risco. O que tu acha desse frame? Faz sentido? Quanto tempo cada reunião? Essa é 2 horas. Fantástico, muito bom. Muito bom. Você já tem um porte muito maior. Né? Dá para pegar esse formato e encaixar para ter a mesma reunião toda semana com espaços diferentes, o dela é menor. Sim, entendi. Então a gente abre falando de resultado, a gente traz uma pauta aberta, a gente fala de projetos e de estratégias. Isso. Perfeito, muito bom. É que, Só por se exemplo, falta da cultura. A gente não... geralmente, esse é um dado legal que tu tá falando da cultura, tu sempre abre a reunião falando da cultura, né? A gente tem a cultura no meio da reunião. Então a gente usa as palavras assim, ó. Deixa eu colegiar essa decisão. E aí eu sou mestre nisso. Toda hora eu mando no grupo assim, time, deixa eu colegiar essa decisão aqui. Esse indivíduo do meu time teve esse comportamento. Vou dar o exemplo do comportamento que eu já vi vocês... isso acontecendo várias vezes, inclusive, nas reuniões. por exemplo, assim, ó, eu fui lá e paguei, eu fiz a gente assim, bem próximo do Marcos Paulo, e o Marcos Paulo mandou, pô, tô com uma vaga aqui no BML, o último BML que eu vou fazer, que é o treinamento dele, tu quer mandar alguém especial aí do seu time? E eu peguei e falei, puta, eu vou mandar aquele cara. Tá, peguei um indivíduo e falei, pô, vou mandar esse cara. E aí esse cara pegou e falou, ele foi no curso, depois pegou e falou, pô, eu quero reembolso de tudo que eu consumi. E de volta, não sei o que. Aí, esse é um exemplo, né? Real. É real. E aí eu mandei no grupo dos coaches, time, olha só, deixa eu colegiar essa decisão aqui. Eu já dei o curso pro cara, que foi uma nota. Não é barato. O Marcos Paulo, todo mundo conhece, é caro. Vocês acham que eu devo reembolsar o cara, sim ou não? Porque eu não sei, tipo, Tu pergunta pra tua equipe ou na mesa de diretoria? Não, eu pergunto na diretoria. Tá. No grupo da diretoria. O que vocês acham? Porque aí eu tô formando cultura, eu tô formando processo. Legal, eu não tenho esse legal. processo. Legal, muito legal. Porque eu vou responder pro cara, eu vou responder sim, tá aprovado o reembolso. Não tá aprovado o Muito reembolso legal. porque eu não sei o que eu fazer aqui. Deixa Muito eu ouvir a bom. opinião de outra Pagou pessoa. ou não que pagou? é no que aconteceu, Nesse né? caso aí, antes, pagou ou não pagou? Pagamos. Pagou. É isso aí. Mas, Muito cara, bom. tem posicionamentos diferentes. O meu Mas era nunca mais chama ele pra um treinamento. O meu posicionamento era não. Aí a gente teve outros posicionamentos que sim, que era. Muito legal. A discussão foi, cara, tu combinou com esse cara que ele ia ter que pagar alguma coisa? Ou que não teria que pagar? Ou que não teria que pagar? Eu falei, não combinei nada. Cara, não combinado é um combinado. Então, se tu tá dando, tu deveria ter combinado. Então, olha só, tá aqui o curso pra ti. Mas o resto tá O contigo. restante, eu não combinei isso. Muito E bom, aí cara. ele entendeu que sim, que Muito eu ia bom. pagar. Sim, e que não foi má fé dele, né? Não foi má fé. Ele falou, porra, pensei que era pela empresa.
E aí eu falei, mas na próxima vez eu combino, Sim, da próxima vez. E aí aqui ficou documentado que, Isso. olha, funciona assim, estamos. Perfeito. entendeu? Muito bom. Então, na prática, isso é literalmente criando um manual, né? Criando um manual de cultura da empresa, como funciona. É porque é um monte de problema novo. Pensa assim, ó, na última linha, tu tá o tempo todo, é o exemplo que o Marcos deu, tu tá olhando o velocímetro ali, que é as vendas. Tu tem vários indicadores aqui. Só que tu tá o tempo todo dirigindo. Então tu vai ter um monte de... uma estrada cheia de buraco, curva acentuada. Tu não sabe o que vai vir na sua frente. Enquanto tu tá crescendo o negócio, não sabe como o mercado vai reagir à sua campanha, não sabe nada. Então tu tá literalmente construindo o tempo todo. Empreender é construir o novo o tempo inteiro. Então essa é uma situação nova. Eu nunca tinha vivenciado alguém me pedir um reembolso de uma coisa que eu dei pro cara. Mas legal. E humilde da tua parte perguntar também. Muito interessante. E tu já direciona... Tu tá educando ali teu time também, né? E os sócios da empresa, diretores. Agora eu quero fazer minha última pergunta sobre o lado do empreendedor, depois eu quero ir pro lado do funcionário, do colaborador, que é, basicamente você falou que o empreendedor ele tem que ter a visão, a cultura e o ritmo, né? Esse é o papel dele. Na prática, ele faz o quê? Assim, como deveria ser a agenda dele para que ele saiba que se ele tá realmente gastando o tempo dele com o que é importante para a empresa ou se ele tá preso em coisas que não estão ligadas, né? No caso, a visão, a cultura e o ritmo. Como tem que... O cara tem que abrir lá o Google Calendar dele e tem que ter o que ali? Primeira coisa, ele tem que ter clareza dessa visão. Porque pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Frase clássica e antiga. Sim. Ele tem que ter muita clareza de onde ele vai levar a empresa dele. O ideal é no longo prazo. Eu concordo muito com o Denner quando ele fala que o longo prazo reduz a ansiedade. Gosto muito disso. E eu posso cascatear isso. A minha empresa ela tem uma visão 2030. 2028, perdão. Ela tem uma visão clara. Só que toda a minha empresa ela tem que ser uma locomotiva que está setada para 2028. Só que eu ainda estou em 25. Então, quais são meus números que vão dizer se eu estou indo na direção que eu preciso? E qual a direção? Segundo, que é a cultura. A gente está indo do jeito que a empresa quer ir? Por exemplo, esses dias eu falei, eu tenho uma empresa que é a nossa competidora, e ela tem um clima bem aguerrido, bem pau lá. E quando eu tive esse episódio da minha funcionária que orou na cabeça de outra, e elas se emocionaram ali, eu falei, cara, eu quero uma empresa assim. Eu não quero as pessoas se matando. Eu fiquei feliz com a minha empresa. Então eu sou o dono e falei da visão. Mas eu fiquei orgulhoso. Porque um dos nossos valores é cuidamos uns dos outros. E eu vi aquilo ali na prática. Então as ações do dia a dia vão dizer se as pessoas estão fazendo ou não. E o ritmo é a velocidade e a intensidade que tu tá indo. Tá? E o que é uma coisa que determina ritmo? Subir meta determina ritmo. Né? Reduzir meta de anual para mensal, semanal, diária, aumenta ritmo por hora. Então, tudo isso você vai checando. O que eu quero que fique pro empresário é não se culpe, que isso é um buraco que cria na nossa alma, de querer ser tudo. Tá? Não se culpe. Se você puder ser muito bom em alguma coisa, seja bom em gente. Se for numa área, seja bom em vendas. Se você consegue formar boas equipes e vende bem, tu tá meio caminho andado. Mas ele faz o quê? Então, tipo assim, ele acorda, vai pra empresa e faz o quê? Ele fica olhando o número. Lembrou do Jacan, tem o Pesadelo na Cozinha? E aí o Jacan pegou um restaurante, e aí ele falou, pô, o que tu faz? Aí o cara falou, sou dono do restaurante. Mas o que tu faz? Não, eu coordeno. Aí a gravação é o cara vai lá, abre o freezer, fecha o freezer, chega no funcionário, você tá caprichando? Aí o funcionário, tô caprichando, e sai, volta. Mas o Jacan, pô, não faz nada, fica o dia inteiro à toa no restaurante. Cara, os números falam. Os números falam. Os números são respostas. Então, empresa que não... Eu sempre digo que pior do que não ter número é ter número errado. Se eu pego um carro que não tem painel, eu vou andar devagarzinho. Se eu pego um painel errado, eu posso pisar mais do que o que eu deveria. Então, uma coisa que eu faço e que está sempre aberto na minha máquina são meus números. Com clareza de para onde eu estou indo. Então, são os números. Os números são respostas. Se eu falei que os principais indicadores são venda, receita, custo, caixa, satisfação de cliente interno e externo, todo santo dia eu devo olhar 5 a 6 vezes para esses números. Porque eles dão resposta. Se eu acho que eu tenho uma cultura boa, mas eu tenho um monte de gente saindo, achismo não vale de nada. Se eu acho que eu tenho uma equipe boa, mas a minha empresa não está avaliada entre as melhores para trabalhar, se eu acho que a gente está ganhando dinheiro, mas não gera caixa todo mês, tudo acho.
Muito bom. né? Então, Esses são os fatores críticos de sucesso, né? Você já viu esse conceito? Não. Tem um conceito lá do How Strategy Really Wins, eu até indiquei esse livro esse tempo atrás aqui no podcast, que ele fala quais são os fatores críticos de sucesso da empresa. O fator crítico da V4, de sucesso da V4, é diferente do Marcos, por exemplo. Então, eu vou ter aqui vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um fator crítico que é o NPS do franqueado. Uhum. Pô, o cara que não tem franqueado, ele não vai ter esse fator crítico de sucesso. Esse cara, ele tem que olhar sempre pro sucesso, pro NPS. É um fator crítico de Do seu sucesso. franqueado. Do o franqueado. quanto o teu cliente é feliz com o teu O franqueado. quanto o cliente tá feliz com o franqueado. Outro cara que tem um restaurante, ou tem uma rede de franquias de restaurante, ele vai olhar o quê? Sellout. Quanto esse cara tá vendendo na ponta. Então, o fator crítico de sucesso, ele vai mudando de empresa pra Sim, empresa. mas tu pode ver, ó, todos eles são derivados de venda, receita, custo, caixa e satisfação de É clientes. isso. Todos eles vão derivar disso aqui. Uma parada que eu achei muito engraçado foi ver a rotina do Denner, tá ligado? Quando eu entrei aqui, eu achava... O Denner, ele é um cara ultra introspectivo, assim, na rotina dele, que ele, às vezes ele fica aberto com um miro, e aí ele vai lá e ele tá, tipo, olhando, ele fica olhando, assim, pro organograma. E se eu mexer essa peça aqui? Não sei. Aí ele vai lá, e a gente vende assim, aí ele ficava, às vezes eu vi ele ficava semanas olhando pra cara. Dá pra fazer- Questionando o modelo. ele fica. Ele tem uns miros absurdos, assim, ele fica construindo e ele fica olhando, e, assim, a maior parte do tempo dele, pelo menos que eu observava ele, ele tava olhando pra aquilo que é, tipo, o coração da empresa. Às vezes ele mudava, assim, não, agora a gente vai se arquitetar assim. Aí ele trazia, dentro das reuniões com sócios e com o time dele, assim, o que você acha de a gente mudar isso? Porque eu acho que esse time ficaria melhor se ele tivesse. Ele sempre consulta ou tem decisão top-down? Não, a gente quase nunca tem top-down. Quase nunca. Quase nunca. Cara, esse negócio de colegiar decisões é uma coisa da V4. Tu sabe que isso engaja e compromete, né? Então eu chego num time singurizado, olha só. Eu tô pensando em tomar essa decisão aqui. Eu tô pensando em tomar essa decisão aqui. O que vocês acham? E aí eu jogo pra discussão. Porque ganha a melhor ideia. E aí o indivíduo fica debatendo, vira uma loucura. E na reunião da diretoria é assim também. Então, pô, eu tô pensando em tomar essa decisão aqui. O que vocês acham? E, cara, não, muito dificilmente eu nunca vi o DNA apelando pra cara. A empresa é minha, eu faço o que eu quiser, porra. Nunca vi. Já chegou no momento da gente pensar assim. Ele falou, pô, eu falei alguma coisa. Ele falou, mano, o evento é meu. Aí eu falei, beleza. Aí se o argumento for, o evento é meu e tu faz como tu quer. Mas a gente nunca chegou nesse momento. Tipo, aí ele falou, ó, o evento é meu. Eu falei, beleza. Mas o que eu já vi rolando foi, mas esfera a cultura. Eu já vi. Ah, isso rola. Aí rola, aí veta. Não faz isso, porque, pô, esfera é cultura. Porque isso aí- Mas o foda, cara, é que é tipo assim, ó, isso tudo é subjetivo. Sim. Pô, isso aqui fere a cultura de verdade. Pô, isso aqui de verdade. Pô, vou dar uns exemplos, né? Eu sou muito ruim eu não me expresso bem na maioria das vezes. Mas eu não... Tá melhorando. Mas eu não deixo de me expressar. Então, em alguns momentos, eu poderia dizer, o seu trabalho, JP, está deixando... ele poderia ser melhor em muitos aspectos. Eu poderia chegar e falar isso. Eu falo, cara, mas tá um cagalhaço isso aqui, tá uma merda. Eu preciso que tu mexa só agora ou tu vai implodir a companhia. Aí vira uma situação por causa da comunicação, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre comunica tudo. Da forma que conseguir. É o combinado. Isso é muito importante. E aí isso soma muito a ter uma cultura aberta que as pessoas falam, né? E agora partindo pro lado do funcionário, você falou algo, o nível é muito baixo, o Brasil nivela por baixo sempre, pra quase todos os setores. Então, se você disse assim, o seu filho, sua filha, no caso, né, 23 anos, tá, você dá uma dica pra ela, como ela pode ser bem-sucedida, o que é ser acima da média e como buscar isso como pessoa, né? Como esse indivíduo consegue se destacar. Eu vou falar do que eu fiz na minha vida saindo lá de estoquista de R$300. Primeira coisa, você deve honra a quem lhe paga. Se você não entender que a empresa é muito mais sua amiga do que o colega fofoqueiro, você vai viver olhando para a base de baixo. Então, você tem que ser justo e honrado. Então, você tem que honrar quem lhe paga. Então, eu sempre honrei quem me pagava. Se eu trabalho numa empresa e eu der a minha palavra que eu vou me doar aqui, eu vou me doar aqui. Só isso aqui te separe de 90% da turma. Porque em toda empresa tem aquela turma do mal mesmo, fofoqueira, os Smiggles, né? O verme mesmo ali da empresa.
E esses vermes, eles têm uma forma muito atrativa de canto da sereia. Quantas empresas, quando sai uma pessoa, ela leva 3 ou 4 junto, mente fraca? Então, a primeira coisa que eu diria para meus filhos, honre o lugar que está lhe pagando. Se você não gosta do ambiente, saia. Mas não seja uma má influência para os outros. Isso aqui te leva para outro patamar. Segundo ponto, não faça aquilo que esperam de você. Porque o que esperam de você é o combinado. Tem uma frase burra que soltam na internet que é assim, salário mínimo e esforço mínimo. Rola muito isso. Essa é uma frase muito burra. E tá bombando agora. Por isso, bombando de gente pobre, bombando de gente burra, bombando de gente que não tem crescimento. O cara diz assim, se não me paga bem, eu não entrego. Então ninguém nunca vai pagar bem o cara. Não. Então, primeiro ponto, você tem que honrar onde você trabalha. Segundo, não entregue o que eles esperam de você. Entregue acima do que esperam de você. Não ache que pegar mais funções é algo negativo. Então, durante muito tempo na minha carreira, disseram, cara, você é otário, você é besta, você faz um monte de coisa. Não tem problema. Mas você nem está recebendo por isso, mas estou aprendendo. Estou aprendendo. Então, se eu trabalhar os pilares de que eu honro onde eu trabalho, que eu entrego além do que espero e que eu puxo mais coisas para mim, eu era um cara que pedia mais trabalho. Eu era um diretor de várias áreas da empresa, corporativo, varejo, indústria, e que pediu o setor de serviço para mim. Por quê? Porque eu queria aprender mais sobre aquela área. Tá? Então, a vitimização no Brasil é um câncer. E esses 3 pontos que eu estou trazendo são pontos de protagonismo. Legal. E como eu faço pra saber que eu tô indo bem, assim? Que ao mesmo tempo em outra perspectiva, como eu avalio esse colaborador? Se ele tá sendo essa pessoa. Cara, o funcionário se avalia por 3 pontos. Resultado, cultura e comportamento. E os 3 são fundamentais. O cara pode ter resultado, mas ele não tem comportamento. Ou ele tem o resultado, ele tem o comportamento, mas ele não tem a cultura. Eu vou avaliar nos 3 pontos. Só o resultado é muito pouco. Porque é muito comum você ter uma vendedora de uma loja que ela é muito boa, vendedora, vende bem, mas ninguém floresce em torno dela. E quando ela sai de férias, as pessoas performam. Entende? Porque ela é uma pessoa que tem o resultado, mas ela tem um comportamento tão negativo que ela mina ali o entorno dela. Dentro da sua consultoria, hoje você atende 300 empresas, fora dezenas de empresas que entram sempre na imersão e tudo. O que eles normalmente fazem? Qual que é a primeira coisa após a imersão que eles mudam, que dá um resultado? Talvez possa ser uma dica para quem tá ouvindo aqui que, sei lá, talvez seja a fruta baixa, né? Que a pessoa pode fazer, mudar imediatamente e ter resultado. Eu tenho 5 livros lançados. E os meus livros, eles têm a mesma base. A base é a mudança da empresa começa de cima para baixo, de dentro para fora. Então, quando o dono vem num treinamento, amanhã eu estou recebendo 145 proprietários de empresas de todo o Brasil. Todo mês recebo na minha sede. Por que eu trabalho o dono? Porque o dono é a mudança da empresa. Não concordo, mas foi você que escolheu sua equipe. Eu não concordo, foi você que escolheu seu mercado. Não concordo, foi você que escolheu seu segmento, foi você que escolheu seu fornecedor. Então a mudança da empresa é top-down. E de dentro para fora. Porque fora está mudando, vai mudar a política, vai mudar a economia, tudo vai mudar. Mas como é que eu reajo internamente? Então a primeira tarefa dentro que ele faz lá dentro do APN é ele entender o papel dele dentro do negócio. E de lá ele vai sair com vários caminhos e com um plano de ação. E a primeira ação é se reunir com o time e comunicar como será a empresa a partir de agora. Comunicar. A partir de agora, a nossa empresa vai agir dessa forma. Eu tenho um case de sucesso no Rio Grande do Norte. Você fala todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Que o cliente, ele terminou o nosso treinamento e ele falou, quando eu sair daqui, eu vou chegar chutando a porta. E ele saiu do nosso evento sexta-feira, sentou com a equipe segunda-feira. No sábado ele já tinha uma reunião de manhã, comunicou como seria a empresa, demitiu quem tinha que demitir, fez as mudanças e vem crescendo muito acima do mercado. Então tem como crescer nesse país. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, que é simples. Mas é mais fácil e simples do que muita gente imagina. Então, para você, o primeiro ponto mais importante, ou pelo menos o mais comum, que depois que a pessoa tem acesso ao seu conteúdo, à sua consultoria, o primeiro passo é literalmente a visão mesmo, né? Que é ter clareza assim, olha, cara, eu quero isso. Pelo menos saber o que ele quer é a coisa mais importante. Olha, eu quero que a minha empresa seja assim, desse jeito, faça isso. Cara, já passaram 20 mil empresas por nós. A maioria não sabe o que quer. Não acredito. Ou sabe de forma muito subjetiva. Ele diz assim, eu quero vender mais. Quanto? Eu quero ter mais resultado. Quanto?
Eu quero ter uma empresa mais feliz. Quanto? Então, quem decide isso é proprietário. É o dono, ele tá lá com a pele em risco, tá com o nome dele no contrato social. Se der merda na empresa dele, ele que vai preso. Sim. Ele que o banco vai lá tirar a casa dele, o terreno que ele tem. Então ele vai ser o cara que tem que ser essa mudança. E a partir dele, a empresa ser a mudança que ele quer. Demais. A última pra fechar então, Marcos. O que tu fala? A gente tem muito marqueteiro que ouve a gente o tempo todo. A gente é uma empresa de marqueteiros feito para marqueteiros. Inclusive, a nossa visão de marqueteiro é diferente do mercado, né? O marqueteiro, muitas vezes, é o dono também, porque ele precisa entender do mercado, ele é o CMO, ele é o diretor, e também é o cara que tá operacionalizando. Que conselho tu dá pro dono da empresa ou pro empreendedor que tá tocando o marketing hoje do negócio? O que tu, da sua visão e dos anos de experiência, quem tá tocando o marketing do negócio hoje, o que tu falaria pra essa pessoa? Cara, que ele tem que se tornar um gestor. Tá? Não é a faculdade, não é a profissão. Ele tem que ser o gestor da área ou da empresa dele. E esse gestor, ele tem que gerar resultado. Muitas vezes a gente, eu acho que por carências emocionais, a gente quer ser reconhecido por coisas que a gente não merece. Então eu acho que um pensamento que você tem que fazer agora é: que resultado real eu tô gerando na minha área? Ah, eu tô gerando lead, mas não vende. Amigo, tu não finalizou teu trabalho. Não é só passear a bola. Então eu tenho que olhar de ponta a ponta. Marketing é a imagem, marketing é a geração de oportunidade, marketing é a venda, marketing é o pós-venda. Então vocês são valiosíssimos no mercado. É uma mão de... Muita gente hoje se coloca como profissional de marketing, não é. É um cara de tráfego, tá? Ele é um cara, é um copy, funções fundamentais. Mas um cara de marketing, ele tem uma visão do todo. O cara do marketing, ele tem a visão do cliente, ele tem a visão do produto, ele tem a visão do resultado, ele tem a visão do mercado, ele tem a visão da embalagem. Então, não pare por aí. Continue no seu processo de evolução como gestão e questione seus resultados. Questione seus números. Os números vão falar se você tá indo bem ou não. Top demais. Fechou? Fechou, muito bom esse episódio. Inclusive, você que tá até aqui, você já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo esse episódio aqui pelo Spotify, dá 5 estrelas lá. E também, ó, lembrando, tá? Caso esse episódio chegue a 50 comentários, a gente vai soltar o resumo. Ah, João, vai soltar o resumo como? A gente vai mandar nos comentários de novo, né? Porque muita gente fala assim, mas eu comentei e não recebi o resumo. Não, a gente não vai te enviar por e-mail, eu não sei o seu e-mail, não tem como eu te enviar pelo seu e-mail. Então, quando bater 50 comentários, aí você volta aqui no episódio, no YouTube, que a galera do Spotify fica, onde é que... No YouTube. Não, se bem que a gente pode mandar no Spotify também. Assim que sair 50 comentários, seja primeiro no Spotify ou no YouTube, a gente manda nos dois, nos comentários. Então volta lá nos comentários que vai estar o resumo desse episódio, que vale muito. A gente falou muitas coisas valiosas aqui. Eu posso dar um presente também? Não, Posso esse é o seu complementar? momento, eu ia falar que pode fazer sua publi, pode dar o presente que você quiser, vamos lá. palco é seu. 50 comentários, os 5 comentários que mais sintetizarem o que aconteceu aqui, tá? A V4 escolhe. E vão ser convidados para ir para nossa sede para participar da nossa imersão do APN, que tem investimento de R$20 mil por pessoa. Não. Não, é forte. Não, isso aí é forte. Peraí. Recapitulando, os 5 melhores... Os 5 melhores comentários que sintetizaram. Tudo que assistiu aqui, o que é que foi importante. Mesmo que meta o pau na gente, não tem problema não. Tá? Mete o pau neles. Eu faço comentário eu bom, sou casado, falei. Mas mesmo que vocês tragam sua visão, as melhores visões sobre esse encontro, a gente vai selecionar 5 para ser nosso convidado em Alphaville, para passar 3 dias com a gente para nossa edição do Alta Performance Negócio. Melhor treinamento para empresários do Brasil. Agora você subiu a barra subiu. do presente que a galera aqui dá, porque normalmente o cara fala, vou dar um livro, você... Uma imersão de 3 dias, bom demais. Obrigado, Marcos, pela parceria. Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto.